Fala, gente. A questão agora é de número 8 pra gente fechar. Uma questão que é do Enem. Então dá um pause aí e tenta fazer que a gente já volta. Vamos lá. Na questão de número 8, ele falava assim: alguns objetos, durante sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Aí ele fala que para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento como mostrado na figura. Aí ele dá aqui esse tanque formato de paralelepípedo com medidas 40, 30 e 25, aquele ABC, e ele fala aí que tem uma diferença de 5, né, ou seja, a água, né, o líquido, melhor dizendo, está na altura de 20 centímetros, porque tem 5 ali vazios. O que aconteceria com o nível de água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? Bom, eu não sei se alguém pode ter tido dificuldade, mas se teve, sempre questões como essa, em que vai falar, por exemplo, de variação de altura, tem um jeito meio parecido assim, de fazer, né? Pelo menos assim, uma mecânica parecida. Então, assim, não fique só atento na mecânica, mas tente entender mesmo o que está acontecendo, que eu acho que isso vai ajudar. Galera, ele fala aí de uma coisa que vai ter um volume, né? Que ele vai acabar resfriando. Tem um volume de 2.400 centímetros cúbicos. Tá. Vou então até pegar meu rascunho para a gente falar sobre isso melhor. Se liga. Então, imagine esse desenho, né? Que é o que a gente tem lá, a representação. Kaique, tá feio, hein? Tudo bem, mas a minha mãe falou que vale a intenção. Eu quero falar com vocês sobre a variação nessas situações de problema. Porque, por exemplo, você saberia me responder quanto de volume, de fato, nós temos variado se a altura variar 1 centímetro? Ou seja, a cada 1 centímetro que a altura variar, significa uma variação de quanto em volume? Tá, vamos fazer essa conta? Eu acho que a gente pode fazer essa conta assim. 1 centímetro variado significa, então, que é qual volume? Que é como se fosse o volume... Deixa eu ver se você me entende. Que é como se eu colocasse um filete de água de 1 centímetro de altura. Mas tu entende que o comprimento e a largura, né, o comprimento e profundidade continuam sendo os mesmos? Ou seja, se eu subir 1 centímetro, se eu subir 1 centímetrozinho, eu vou ter um comprimento de quanto? 40, profundidade 30, só que altura 1. Então a gente sempre consegue determinar, quando é esse lance de variação de altura, de uma mesma maneira, né? Basicamente, as bases se mantêm, você só vai multiplicar pela altura que modificou, né? Que está variando, enfim, a altura em questão. 40 vezes 30 dá 12.200, ou seja, a cada 1 centímetro eu vario 1.200. Então, se eu variar 2 centímetros, por exemplo, eu nem queria fazer a questão, né, dessa maneira, mas eu acabei enxergando uma maneira também interessante. Ó, se variar 2 centímetros, ou seja, se eu subir mais 1 centímetrozinho aqui, 2. Então, seria 40 por 30 vezes 2, o que vai dar o dobro, né? 2.400. Que, inclusive, é a parada em questão, né? O objeto em questão ele tem um volume de 2.400. Então, aqui já está respondido. Eu precisaria variar, então, 2 centímetros, tá? Ah, Kaique, se eu não quisesse analisar assim, né? Se demorasse tanto, eu acho que a conta que você poderia fazer é sempre essa. Sempre de que a base vai ser a mesma, né? Porque o objeto, quando você empurrar esse objeto na água, a altura que vai variar. E o que essa variação na altura significa pra gente, né? Pelo princípio, é um princípio físico esse, né? Que é o seguinte: se essas alturas estão variando, significa que o objeto que você está colocando ali, ele é equivalente a qual volume? Ao volume variado. Ou seja, a qual volume? Ao volume de 2.400. Ou seja, se eu coloco um objeto de 2.400 centímetros cúbicos, né, com esse volume na água, a altura que vai variar é para como se fosse algo com formato semelhante com a altura que variou, que é a conta que a gente fez. Semelhante, a base é semelhante com a altura que variou, ou com 2, ou com 3, porque a gente estava avaliando diferentes variações. Então, basicamente é isso, é fazer 2.400, né, mantém a base e a profundidade, que é manter esse 40 e esse 30, e vamos ver qual seria, né, quanto que variaria de altura. Variaria é bom. Variaria, parece uma coisa engraçada. Bom, aqui a gente vai ter então 24, eu cortei 2 zeros, você viu, 12 é H, então aqui H vezes 12 aqui dê 24, o H tem que ser 2, como a gente já sabia, beleza? É isso, gente. Valeu, 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 valeu.